Bom dia. Olá. Vamos começar essa aula de 2 Tessalonicenses. Eu acredito que talvez um pouco mais difícil de interpretação que a primeira carta. E tem alguns desafios e o que nós precisamos fazer é entender da maneira correta este livro. Então vamos orar pedindo que Deus nos ajude a entender, nos leve ao que realmente é importante. Deus, muito obrigado por esse livro, muito obrigado por essa epístola, que fala muito, Deus, sobre esse momento glorioso que nós anelamos, esperamos, que é a sua vinda. Nos ajuda a entender e enfocar naquilo que realmente é importante e naquilo que o Senhor quer falar, não naquilo que nós encontramos difícil ou queremos saber. Mostra-nos o que realmente é importante e o que o Senhor quer comunicar, porque isso é o que realmente vai nos trazer transformação. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar algumas coisas sobre o livro. Como o primeiro livro tem bastante material escatológico, né? Bastante material que fala sobre a vinda de Jesus, sua segunda vinda. E Paulo tem um propósito específico quando ele escreve isso, quando ele mostra dessa maneira a sua vinda. E nós precisamos entender corretamente esse propósito, senão nós podemos nos preocupar ou nos tomar de coisas do livro que não são importantes e não era o propósito principal do apóstolo Paulo. Não digo que não são coisas importantes que nós nunca devemos estudar, que nós nunca devemos pensar nelas. Mas como um estudo indutivo do livro de Tessalonicenses, se eu estou, né, a minha meta principal, estou apontando a uma mudança, uma transformação de vida, eu ficar preso em detalhes pequenos do livro sobre quem é o homem de pecado ou de iniquidade, o que acontecia com ele, quando vai, não é o propósito principal. E eu vou perder o ponto central do livro. E para uma aplicação correta, nós sempre devemos olhar o ponto central do livro. Esse deve ser o nosso centro de aplicação. E espero que nós possamos fazer isso hoje. Tem muitos temas difíceis. Talvez vocês tenham 4.892 perguntas. Posso fazer o possível para tentar responder. Mas como eu disse já, eu acredito que esses detalhes, as perguntas que surgem, não são o ponto central do livro. E também, ainda que você pegue um dicionário bíblico, um comentário, procure, são alguns textos meio obscuros, que são difíceis de interpretação. E diferentes comentaristas ainda não concordam com ele sobre o que significa. Então, eu vou fazer o meu melhor para tentar responder as suas perguntas. Talvez elas não sejam todas respondidas, mas perdão. Mas a ideia central e o propósito principal do livro, eu acredito que sim, nós vamos chegar a ele e vai ser respondido. E como o tema do primeiro livro também tem muito isso de como esperar a vinda de Cristo. Em santidade, mas tem uma mensagem maior, além de santidade, esperar de uma maneira ativa, trabalhando para Ele. É o que nós vemos bastante nesse livro. Tem uma passagem em Deuteronômio 29, que eu gostaria de ler. Diz assim, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre,
para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que eu vejo com esse texto que nos mostra? Nos anima que as coisas que Deus nos revela, que são de fácil entendimento, são para nós, e que nós devemos tomar essas coisas. Mas existem algumas coisas encobertas, algumas perguntas não respondidas, talvez, que nós tenhamos, que nos tiram a paz. E não deveriam ser assim, né? Nós devemos deixar essas perguntas diante de Deus. Deuteronômio 29 e 29. Deu uma travadinha no vídeo. Tem como você repetir? Não lembro agora, peraí, vou tentar. Deuteronômio 29 e 29 fala que as coisas reveladas, as coisas que Deus nos mostrou claramente, são para nós, e nós devemos nos apegar a elas para ser mudados. Mas existem algumas perguntas que nós não temos resposta. Existem algumas coisas que nós não sabemos. E às vezes essas perguntas nos tiram a paz. E pessoas até desviam, as pessoas até ficam loucas pensando nelas. Não são o mais importante, né? Vamos nos enfocar naquilo que é mais importante de tudo, naquilo que é central dentro da palavra de Deus. Gostaria que talvez duas pessoas pudessem me falar um pouco a sua impressão geral do livro e o que você acha da mensagem. Qual é a mensagem central do livro de Tessalonicenses? Deu para escutar? Parece que a internet está travando um pouco. Se alguém pode compartilhar a sua impressão do livro e qual você acha que é a mensagem central. Um de cada vez. Voltou? Tá legal? Tá legal. Tá. O que eu entendi, que eu vi muito forte no livro, é que ele fala sobre a verdade, né? O julgamento da verdade, aqueles que não seguiram a verdade de Cristo, o amor da verdade. Então, eles serão julgados. Mas o que me chamou muita atenção foi essa parte que ele fala, né? De Tá, se eu escutei bem, né, você compartilhou sobre, assim, que falava muito sobre o pecado, sobre o julgamento da verdade nos últimos dias. Nós vemos que ele fala bastante disso no capítulo 1. Como o centro, né, do livro é a segunda vinda, no primeiro capítulo ele vai falar bastante sobre isso, sobre o julgamento no dia final dos incrédulos, daqueles que quiseram seguir Jesus e daqueles que não quiseram, os que vão ser recompensados e os que vão ser castigados. Ele repete o tema da segunda vinda no capítulo 2, mas já falando sobre os sinais do fim, o tempo, como a mensagem central do capítulo 2 é isso. Quais vão ser os sinais dos últimos tempos? Que você não precisa ficar preocupado.
chegou ou não chegou? Quais são os sinais? E no capítulo 3 é a atitude correta com que eles devem esperar a segunda vinda. As ordens de Paulo para eles, como eles devem agir. Pensando nessa introdução que nós falamos, se eu sei quem é o homem de pecado, isso que pode mudar na minha vida? Acredito que não muda muito a minha vida saber quem é o homem de pecado, o homem de iniquidade. Então, vamos pensar no que é mais central dentro do livro e tentar responder essas perguntas à medida do possível e do que o texto nos permita. Algumas vezes, alguns comentaristas, nas suas interpretações, eles tomam liberdades ou colocam interpretações que o texto mesmo não diz. E nós podemos analisar, ter isso como possibilidade, mas não como algo totalmente real, totalmente certo. Então, faremos dessa maneira. Vejamos algumas coisas de contexto histórico. Essa carta, provavelmente, ela foi escrita muito pouco tempo depois da primeira. Então, não existe muita diferença de contexto histórico. A cidade era a mesma, a igreja estava provavelmente passando pela mesma situação. Nós acreditamos que foi uma diferença de uns poucos meses, talvez 6 meses, entre a primeira carta e a segunda. Provavelmente Timóteo foi aí na igreja, né, trouxe um novo reporte sobre o que estava acontecendo, sobre a situação, e motivou Paulo a escrever essa segunda carta. Talvez a situação deles pode até ter piorado um pouco, ter ficado mais difícil em algum aspecto. E ele escreveu essa outra epístola, teve a necessidade de escrever uma outra. Talvez uma diferença entre as duas epístolas é que na primeira, além da segunda vinda e o tema da ociosidade, ele menciona também a fornicação. E nessa epístola não se menciona a fornicação. Pode ter sido que esse problema da imoralidade sexual foi resolvido agora, nesse passar de tempo, não foi mais um problema que Paulo precisasse tratar. Mas o tema da perseguição, da segunda vinda, da ociosidade ainda estão presentes. Então parece que ainda era algo que precisava ser trabalhado. E dá a entender também que o tema da perseguição, ele tinha talvez piorado um pouco, talvez ele estava um pouco mais forte. E a exortação de Paulo principal é sobre o trabalho. Sobre no final, né, o que diz os que andam desordenadamente. E o que pode ser isso? Nós acreditamos que talvez o principal, a situação que deu origem a isso, é justamente esse problema sobre a iminência da segunda vinda de Cristo. Dá a entender também que tinha uma pessoa lá no meio deles, uma pessoa entre os tessalonicenses, que estava trabalhando esse tema, dizendo, olha, a segunda vinda, Jesus vai vir a qualquer momento, já está aqui. E fazendo o que muitas igrejas modernas fazem nos nossos dias, né? Falar sobre a segunda vinda, sobre a escatologia desde a perspectiva do temor, desde a perspectiva do medo. Então, assustam as pessoas e falam, não, é que senão você vai ficar, olha, ele vai voltar e tem que ter azeite na sua lâmpada. Então, parece que tinha uma pessoa que estava fazendo isso na igreja, porque Paulo diz, né, olha, estão falando essas coisas, vocês precisam estar claros. E no final ele fala, olha, eu estou escrevendo isso e eu estou assinando com a minha mão, que é o selo que eu faço em toda a minha carta, para ninguém ficar usando palavras no meu nome. Então alguém talvez estava dizendo, olha, Paulo diz que agora está acontecendo isso, diz que Jesus já voltou, ou que ele está voltando. E esse era um problema que causava medo nas pessoas, né? Causava atitudes erradas.
Eu lembro uma vez eu estava numa equipe de prático no norte do Brasil, Roraima. E a gente foi fazer um evangelismo numa cadeia, né? E o ministério que estava, né, encarregado, né, da cadeia era o ministério mais parecido assim de tradição pentecostal. E eu lembro que um dia um homem estava pregando lá, né, com gravata, coisa assim, tinha uma outra mulher lá de saia. E ele começou a falar, ele começou a contar, olha, eu trabalhava aqui com essa irmã tal. E ela sempre pregava para mim e falava, olha, se arrepende, olha, Senhor, Deus. E eu falava, irmã, hoje não, outro dia. E falava irmão sarcasticamente, né? Não, hoje não, outro dia, tal. E ele contando o testemunho dele na cadeia, né? E falando, né? E um dia, e ela sempre falava, olha, se arrepende, Jesus está voltando. E um dia ele falou para ela, olha, não se preocupa não, porque o dia que Jesus voltar, quando você estiver subindo, eu pego na barra da sua saia e eu vou subir junto com você. Então posso viver aqui do jeito que eu quero viver. E um dia que ele voltar, aí na barra da sua saia eu estou tranquilo. E ela foi e falou para ele, querido, você vai se estabacar, porque quando chegar lá nas nuvens são novas vestes. E quando ela falou isso, ele ficou com medo. Começou a ficar com medo e pensar, não conseguia parar de pensar nisso, e o homem terminou se convertendo. Foi o testemunho dele, né? Agora eu penso, se nós nos convertemos desde a plataforma do medo, do temor de ficar para trás, do que vai acontecer, será que isso é uma conversão genuína? Ou será que eu consigo ter a revelação real da cruz de Jesus? Se eu estou, não precisa, a gente não deve, nossa devoção a Jesus não deve ser por medo do inferno, mas deve ser por amor a Ele. Então essa plataforma errada, essa plataforma do medo com respeito à segunda vinda, estava presente lá. E Paulo ele tem que clarificar de novo, olha, a segunda vinda não é iminente, como vocês estão falando. O que é iminente? O que pode acontecer a qualquer momento. Mas ela vai ser surpresiva, como ele falou na primeira epístola. Mas essa segunda, o ponto principal dele é falar, olha, os sinais vão ser claros, ninguém vai ter dúvida, chegou ou não chegou. Vai ser claro os sinais. Vocês precisam viver uma vida tranquila enquanto vocês esperam e não ter dúvida. Os sinais não vão ter dúvida nenhuma. Quando acontecer, vocês vão estar super claros, não vai ter problema. E isso que ele fala de andar desordenadamente no capítulo 3, o que pode ser, né? Pode ser muita coisa. Algumas versões da Bíblia traduzem com andar ociosamente. Aqui na nossa versão em português, né, a revista atualizada, fala que ande desordenadamente. E eu fui olhar num dicionário interlinear para ver se no grego dizia alguma coisa diferente. E no grego dizia andar desordenadamente. Não me ajudou muito. Então, podia ser duas possibilidades, né? Podia ser esse caso da ociosidade, de não trabalhar, porque, se Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar. Eu vou ficar aqui esperando, ele vai voltar amanhã, ou ele vai voltar depois de amanhã. Então, não precisavam trabalhar, estavam deixando os seus trabalhos e aí, não sei, ficar encostado, esperando, sentado, esperando Jesus voltar. Eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas, uns amigos próximos, uma amiga próxima, que ela tem, sei lá, uma pessoa, uma conselheira, uma pastora, que vive falando isso para ela, olha, esse é o último tempo, Jesus está voltando. E ela tem uma filha adolescente. E ela fala para a menina conversando com ela, eu quero estudar tal coisa, eu vou para a faculdade fazer isso. E ela fala para a menina, não pensa nessas coisas não, porque Jesus está voltando. E eu falo, gente, como é que pode, sei lá, né, igual o pensamento tessalonicense. Nós precisamos não nos preocupar sobre os dias e as horas, senão
viver a vida e no momento vai ser surpresivo, vai ser assim, pá, chegou. E os sinais de que ele já chegou vão ser muito claros, como mostra aqui Paulo em Tessalonicenses. E podia ser essa uma possibilidade. Agora, outra possibilidade é do que se chamava... como é que fala isso em português? Patronaje. Um sistema de patrões romanos. O que podia ser? Isso era uma situação comum. Algumas pessoas que eram muito ricas, muito cheias de dinheiro, elas viviam assim e tinham um certo tipo de criados, não que era um escravo oficial, mas era tipo assim, um puxa-saco que ficava ali ao redor da pessoa que tinha dinheiro. E quando ele queria alguma coisa, ele mandava aquele lá, ou a gente fala aí no Brasil também, um pau mandado. Ficava ali do lado, ficava aí rodeando. Então, ele fala, olha assim, corta a minha grama do meu jardim. Vai comprar tal coisa para mim, faz isso. Então, esse andar desordenadamente, alguns podiam pensar que tinha a ver com isso, desses patrões romanos. E que eles não trabalhavam devidamente, mas estavam aí do lado, vivendo da generosidade, das migalhas que caíam desses patrões romanos. Só que, ao fazer isso, né, não era um trabalho oficial, por dizer de uma maneira, e eles também poderiam se envolver num estilo de vida romano errado. Sei lá, a pessoa podia falar para eles, não sei, vai comprar comida, vai fazer tal coisa, ou de repente, dá uma surra no meu escravo para mim, ou eu preciso que você vá lá e busque uma prostituta para mim, ou que faça isso. Ou um negócio, né, errado que tinha que ver com negócios ilegais, ou sei lá, corrupção. Então elas podiam estar se envolvendo nesse tipo de atitudes por viver dessas esmolas, dessas migalhas dos patrões romanos mais ricos. E por isso ele fala também se meter na vida alheia, não fazer o que é correto, comprometendo assim sua santidade. Ele fala, não é assim, trabalha de maneira correta. E aí a exortação dele, muito conhecida do livro, quem não quiser trabalhar, também não coma. E a gente faz justo o contrário, né? Nessa quarentena, ninguém trabalha e come o dobro. Não, tá algum trabalho assim. Mas muita gente não está trabalhando e está comendo muito. Obedece o mandato de Tessalonicenses. Então, podia ser essa a situação, a ocasião da carta. Vamos ver os... Perdão, não escutei. Pode perguntar de novo? Essa seria a razão, então, ou não? Claro, pode ser uma das razões. A gente vai ver aqui agora os métodos. Então, o método crítico é praticamente igual ao da primeira carta, né? Porque, pelo que nós vemos do contexto, foi muito próximo uma da outra, né? Paulo escreveu para a igreja em Tessalônica desde Corinto e a data de 50 a 52, sendo assim, talvez entre as primeiras epístolas de Paulo, né? Gálatas seria a primeira, depois a segunda e a terceira, as epístolas de Tessalonicenses. É uma epístola. E aqui a ideia e a razão, coloquei a ideia como a vinda de Jesus será induvidável e traz, está atrás aqui com S, é com Z, perdão. E traz esperança. E a razão, exortar uma atitude correta na igreja quanto à vinda de Jesus. Ou você poderia colocar também, se você quiser, trazer clareza com respeito à segunda vinda de Jesus. Esses seriam, então, nossos métodos, né?
Tem algumas outras palavras importantes, se você quiser incluir isso no seu histórico também, você pode, que nos ajudam a entender a interpretação do livro, algumas palavras-chave. Quando nós vimos a primeira carta, falamos um pouco sobre escatologia, não é? Que escatologia estava dividida, né, nessas duas partes aqui. Escato, que significa o último, o final. E logia, vem aí da palavra logos, né, que geralmente é traduzido como estudo, ciência. Então, escatologia é a ciência, o estudo dos tempos do fim, do último tema. E algumas palavras que são importantes nós entendemos, o conceito dela, o contexto, a semântica original dela. A primeira é Apocalipse. Aí está a sua transliteração em grego. O que significa Apocalipse? Literalmente, Apocalipse significa correr o véu. Correr assim, no caso de, como se fosse uma cortina, abrir uma cortina, abrir o véu. No sentido de revelar, não é? É interessante como isso toma um significado, né? Apocalipse não significa o fim do mundo, destruição, um ataque zumbi ou, né, ou sei lá, seca mundial. Todo filme que a gente vê que fala isso, né, como sei lá, de zumbi ou de destruição mundial, de poder, a gente fala, um filme apocalíptico. Mas o significado original da palavra não tem a ver com destruição, com o fim do mundo, nada disso. Tem a ver com revelar, com, né, abrir a cortina, abrir o véu. A próxima palavra aqui é parousia. Parousia é a palavra utilizada no Novo Testamento para se referir à segunda vinda de Cristo. E parousia significa aparição, retorno ou vinda. Então, todas as vezes que você vir na Bíblia escrito é vinda, a segunda vinda ou a manifestação, é a palavra parousia. Agora, algumas vezes, quando se fala de manifestação, a palavra é epifaneia. Epifaneia é manifestação, aparição ou resplendor. Só que essa palavra, quando fala de Jesus em sua vinda, por exemplo, aqui em Tessalonicenses serão consolados em sua vinda, sempre está utilizando a palavra parousia. Agora, epifaneia geralmente é uma aparição, mas não relacionada à segunda vinda. Por exemplo, quando Jesus se apareceu para Paulo, quando ele viu, teve resplendor lá, ele caiu do cavalo, aí se utiliza a palavra epifaneia. Ou quando também quando o anjo apareceu para Pedro, então aí essa palavra epifania. A diferença é que parousia está relacionado à vinda, à manifestação final de Jesus. E epifaneia está relacionado a aparições que podem suceder em diferentes momentos. E a última palavra que nós temos aí, harpazo, é arrebatamento. E o que significa é tomar a força, arrebatar, raptar. Nós falamos um pouco sobre isso em 1 Tessalonicenses, né? Até teve uma pergunta, em que momento vai acontecer o arrebatamento?
Então, existem aí as 3 possibilidades, né? Tem a possibilidade de ser pré-tribulacionista, que o arrebatamento marca o início da tribulação. Alguns são mesotribulacionistas, que começa a tribulação, na metade acontece o arrebatamento e aí vem a grande tribulação. E outros são pós-tribulacionistas, que o arrebatamento ele não é antes da tribulação, ele é o final. O arrebatamento e a segunda vinda são um só evento. Qual dessas é a correta? Boa pergunta. Que o Espírito Santo revele para vocês. A maioria das pessoas acredita num arrebatamento pré-tribulacionista. E todos os filmes deixados para trás, todas as coisas, os comentários futuristas sobre o livro de Apocalipse, veem o arrebatamento marcando o início da tribulação. Mas se nós vemos, por exemplo, pessoalmente, quando eu estudo, né, enquanto eu estudava e preparava esse livro de 2ª Tessalonicenses, Paulo ele fala que ninguém engane vocês, porque os sinais vão ser muito claros. Vai vir esse homem de pecado e tal, e tal, e tal, e tal. Então, dá uma impressão de que não é que vai acontecer o arrebatamento, depois vão vir essas coisas. Ele fala, vocês vão ver essas coisas. Quando verem essas coisas, o sinal é claro, chegou o final, Jesus vai se manifestar. Então, me dá essa impressão de que o arrebatamento e a segunda vinda são um só evento. Mas esse não é o único texto, existem muitos outros textos, né? Que falam sobre isso. Então, vamos ver um pouquinho alguns textos que falam sobre o arrebatamento. Em que momento pode ser? Tem vários textos aqui. Então, vamos ler e ver o que nós podemos entender. Mateus 11, 12. Vou marcar aqui. Tessalonicenses. Mateus 11, 12 diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Olha só, ele está usando a palavra harpazo. E nós lendo não relacionamos com o arrebatamento, mas está utilizando a mesma palavra. Fala que o reino dos céus é tomado à força. E os que se esforçam se apoderarão dele. Então, em que contexto está isso? Quando Jesus está falando sobre João Batista. Outro é Mateus 13, 19. Diz assim, a todos os que ouvem a palavra do Senhor e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha, também está usando a mesma palavra, não num contexto do arrebatamento, como nós o chamamos. Na parábola do semeador, que vem o inimigo e rouba a semente, né? Arrebata dele. João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamá-lo rei, retirou-se novamente, sozinho, para um monte. Aí, uma vez, quando Jesus realizou o milagre, foi o milagre das multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas queriam coroá-lo rei. Também utilizou essa mesma palavra. João 10, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa.
João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Bem que a maioria das vezes que essa palavra é utilizada, ela é utilizada não no sentido do arrebatamento como um acontecimento, né, um evento teológico. Que diz Atos 23, 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. É esse tomando, né? Tomando a Paulo. Segunda Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 2. Vou ler do 1 ao 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí uma passagem muito difícil, né, sobre o apóstolo Paulo. Qual é o contexto dessa passagem? Ele está falando que ele tem um problema, né? Algumas pessoas que se nomeiam grandes e superapóstolos na igreja de Corinto desprezam a Paulo. E eles se gloriam de sua sabedoria, do seu corpo, de diferentes coisas. Ele fala, se alguém vai se gloriar, também vou me gloriar. E fala de várias coisas, e sobre as experiências sobrenaturais com Jesus, 14 anos atrás. E ele fala dele mesmo em terceira pessoa. Esse era o tipo de uma defesa, chamava de defesa socrática, ou apologia socrática, que alguém fazia para defender a si mesmo. E ele fala dessa experiência espiritual que ele teve, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Algumas pessoas tiram teologias daí, né, falando que ele quis dizer isso, e que o primeiro céu é o céu físico que nós vemos, a atmosfera, né, onde nós estamos, tal. O segundo céu seria já um céu onde estão os anjos, os demônios, e o terceiro céu, onde está Deus e, Satanás, os demônios, e o terceiro céu está Deus e os anjos, os querubins, os serafins e tal. Se é assim, não sei. Eu não acredito que o propósito de Paulo foi isso. O que ele quis dizer aqui foi mostrar, olha, se eles têm experiências sobrenaturais, eu tenho uma também. Fui arrebatado, fui levado à força ao terceiro céu. Não sabe nem se foi em corpo ou não, mas ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porquanto Deus não nos chamou para... 17, perdão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse parece ser o único que fala nesse contexto de arrebatamento como nós conhecemos. Judas 1, 23. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Novamente, ele está falando não no contexto de escatologia, né? Ele falou que algumas pessoas que estão perdidas, arrebatai-vos do fogo, tira eles, né, desse caminho de perdição. E finalmente, Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, porém, um filho varão,
que há de reger todas as nações com cetros de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa é uma passagem de Apocalipse conhecida como a Mulher e o Dragão. Alguns dizem que é uma narração do âmbito de um ponto de vista espiritual do nascimento de Jesus, né? Do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Esse capítulo 12, né? Tudo que ele fala. Então, na maioria das vezes, das ocorrências dessa palavra harpazo, ele está falando arrebatar no sentido de tomar e não no sentido de um acontecimento teológico, escatológico. Outro texto que comumente é usado para referir-se à segunda vinda é Marcos capítulo 13, quando Jesus fala, mira, olha esse templo que está aqui, não ficará pedra sobre pedra. E lá estarão 2 no campo, um será tomado e outro ficará. Tá. Esse texto de Marcos 13, ele em sua maioria, Jesus ele estava falando, né, sobre os sinais, não do fim escatológico das coisas, mas ele estava falando sobre a queda de Jerusalém no ano 70, a guerra judia que começou no ano 66 e culminou com a queda de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Então esse era como o propósito de Jesus, ele fala, não passará esta geração sem que vejam essas coisas. Então ele não se referia à sua segunda vinda, ele se referia mais à queda de Jerusalém. Mas existe um aspecto da profecia, né, quando vocês estiverem no Antigo Testamento, vão ver que é o que chama a vista telescópica, ou visão de montanha dos profetas, que às vezes a mesma profecia ela pode ter 3 alcances diferentes. No Antigo Testamento, quando eles anunciavam algumas coisas, o dia do Senhor, ele se referia a um dia de juízo que ia acontecer nos dias do profeta, com essa geração, com essas pessoas, que pode ter se cumprido com a queda de Samaria, a queda de Jerusalém, pelos babilônicos, o exílio. Mas tem um segundo alcance que se cumpre com a primeira vinda de Jesus e ainda um terceiro alcance que se cumpre com a segunda vinda. Só que o profeta, ao anunciar, é como se ele estivesse diante de uma montanha e detrás dele são três cumes, 3 picos. E ele não vê para ele só vê uma, mas são 3 alcances, 3 cumprimentos diferentes. Então, nessa profecia de Jesus sobre a queda de Jerusalém, alguns elementos têm a ver com a sua segunda vinda, mas a maioria deles se referem à queda de Jerusalém. Inclusive isso, ai das mulheres que estiverem grávidas naqueles dias, os que estiverem no campo ou corram para a cidade, ele se refere à guerra judia, a guerra civil que aconteceu. Os zelotes começaram essa guerra e trataram com muita maldade, com muita crueldade os judeus que não eram zelotes. Matando, assassinando. E essa questão de 2 estarão no campo, um será tomado também, ele se refere a isso, que um vai morrer e o outro vai ficar. Então, a maioria dos eventos que nós vemos apontam dessa palavra, não apontam para esse momento da segunda vinda especificamente. É um tema que nós precisamos tomar mais tempos de estudo, mais tempos para analisar com mais detalhes isso. Mas o que sim é claro que nós vemos sobre a segunda vinda, sobre o que Jesus anuncia, é algo que eu quero mostrar para vocês aqui nesse diagrama. Chama-se diagrama do diagrama da era de tensão. Nós vemos aqui no começo, quando Deus criou o mundo, na criação, e até a queda, nós vivíamos em comunhão perfeita com Ele. Nosso relacionamento era perfeito, não havia problemas, não havia morte, não havia dor. E tudo era bom. Com a queda, isso inaugurou o que nós chamamos a má era presente, ou a era deste mundo, deste século, onde os efeitos da morte, de Satanás,
da queda, as doenças, as enfermidades, a maldade operam livremente neste mundo. A primeira vinda de Jesus aqui inaugurou o reino de Deus. Em Mateus, nós vemos que várias vezes ele fala: o reino de Deus chegou. E a morte e a ressurreição de Jesus começaram o reino de Deus. Mas o reino deste mundo ainda está presente. Nós ainda vivemos as consequências da queda, da morte, do pecado, da destruição. Então, esse tempo que nós vivemos agora, nós chamamos de a era de tensão. O que é a era de tensão? São esses dois reinos. Nós temos o reino deste mundo aqui e nós temos o reino de Deus. Esses dois reinos, eles se opõem, eles chocam entre si. Por isso, para nós, algumas coisas são difíceis, porque nós não somos cidadãos deste reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós vivemos neste mundo. Então, nossos princípios chocam, os nossos valores, nossas decisões. Temos, às vezes, essas dificuldades porque vivemos nessa era de tensão. Existe tensão e oposição entre os dois reinos. Mas na sua segunda vinda, quando se escutar o toque da trombeta, ele vai destruir todo o poder do pecado, toda a autoridade e poder de Satanás, tudo que opera em erro e em engano. E vai ficar somente o reino de Deus e a vida eterna diante dele. Então isso é claro, ele vai voltar, ele vai restaurar todas as coisas, ele vai destruir a morte e o pecado. E nós vamos viver para sempre diante dele em sua presença. Agora, em que momento é o arrebatamento? É antes, é no meio, é depois? Não temos muita claridade nisso. Já compartilhei com vocês que, segundo os estudos que eu tenho feito, muitas vezes temos a impressão de que o arrebatamento é a segunda vinda, não são dois eventos separados. Mas isso pede um estudo mais extensivo, um estudo mais profundo, que não é o objetivo de agora. O nosso objetivo agora é ver o livro de Tessalonicenses. Vamos ver o capítulo 1. O capítulo 1, eu coloco como título Esperança em sua vinda. Viu? Oi. Uma perguntinha, tu vai dar interpretação? A interpretação é agora no capítulo... Vou começar o capítulo 1. Tu não quer dar um break primeiro e depois seguir? Pode Acha ser melhor? que você tinha me falado às 10h30, né? Não acha melhor? Acho que eu preferia terminar o capítulo 1 e aí depois deixar o restante para o capítulo 2 e o 3. Tá bom. De maneira geral, o capítulo 1 se trata de que a vinda de Jesus traz esperança. Por quê? Porque as tribulações que eles estão vivendo, as perseguições que eles estão vivendo, vão acabar. Então, a segunda vinda deve trazer esperança, deve trazer consolo. Eu acredito que todos nós vivemos, de alguma maneira, tribulações, não é verdade? Existem muitas situações que a segunda vinda vai terminar e vai trazer consolo. Pensemos, por exemplo, agora nessa tribulação que o mundo inteiro está vivendo, essa pandemia mundial, o coronavírus e todos os efeitos negativos que isso produz. E a televisão tem sido muito pessimista com respeito a isso, né? Vai acabar a pandemia e vai vir crise econômica, depois crise social, e as pessoas, por ficarem em isolamento social, vão ter doenças mentais. E, nossa, a gente olha a notícia e fala, meu Deus, acabou, né? Já era. A segunda vinda ela vai terminar com todas essas coisas, deve nos trazer esperança. Faz algum tempo, eu estava passando por um período difícil, não assim com tantas coisas,
mas não, né, foi logo que eu mudei, que eu saí da base de Jocum em Pichilemu, fui para a base onde eu estou agora, era algo muito diferente, né, a região onde eu vivo aqui no Chile é um ambiente espiritual muito oprimido, tem um conflito indígena muito forte, então é um ambiente muito oprimido, muitas coisas, sabe, me desanimaram, foi um tempo meio difícil. Eu estava ensinando algumas coisas sobre o tempo, sobre a perseguição da igreja, e estava vendo um documentário muito bom, que chama Espelho dos Mártires. E esse documentário, ele fala sobre a perseguição, e eu comecei a ver, e eu senti no momento tanta desesperança. E eu estava vendo, sabe, estava sentindo tanta falta de esperança, e no momento eu comecei a falar, Jesus, volta, por favor. Porque isso vai trazer esperança, né? Todas as dificuldades, elas vão deixar de existir, todas as coisas vão ser restauradas, a maldade, o pecado vão deixar de existir. E eu acredito que isso, né, nós precisamos ter esperança da sua vinda, mas foi uma estratégia de Satanás para trazer desânimo sobre a minha vida, para trazer, né, desalento, desesperança. Agora, quando começou esse tema da pandemia, eu estava em Curitiba, eu estava ensinando lá na base de Curitiba, e começou esse negócio, foi quando estourou a pandemia aqui na América Latina. E eu tinha passagem para voltar para o Chile, foi toda uma tensão assim, será que eu vou poder voltar? E todos os países fechando as fronteiras, cancelando voo, e eu preocupado, falei, imagina, acontece, eu não posso voltar? Vou ficar aqui no Brasil, minha família lá no Chile, olha que coisa, né? Consegui viajar, graças a Deus, mas foi horrível no aeroporto a viagem, um medo, você podia sentir o medo nas pessoas, aquela coisa, né? Eu comecei, nossa, foi horrível chegando em Santiago, aquela coisa, todo mundo te medindo temperatura, fazendo pergunta, onde você foi, o que aconteceu, com quem você teve. E chegando em casa, né, graças a Deus, mas aquela tensão, e você liga a notícia, vai piorar tudo, e vai ficar sem aula até agosto, e as crianças, e não pode sair, e todo mundo vai morrer, e vai colapsar o hospital. Toda essa coisa, né? E no momento eu senti tanta falta de esperança. Comecei a sentir sério, tipo um peso no estômago, um aperto no peito, uma coisa assim. E eu tive de novo esse pensamento, ai Jesus, volta por favor, porque nossa, o negócio tá tão terrível, não existe. E estava orando e pensando assim, né? E a minha esposa falou comigo, não quero que você pense assim. Eu acho que isso é um pensamento de morte de crente, né? Não pode pensar em morte, em suicídio, então pensar na segunda vinda. A segunda vinda deve nos trazer esperança, mas que o livro nos exorta, viva uma vida boa, uma vida íntegra, uma vida justa, reta, enquanto nós estamos esperando. E eu comecei a pensar, né? Você olha para essas coisas, você vê esse panorama. Desastre mundial, crise econômica. Pensava nos meus próprios desafios no ministério, onde eu estou, nas situações, e é como a esperança segura que todos nós temos é a eternidade, é a segunda vinda. Isso deve trazer consolo, mas não um consolo assim. Você já viu aquele ditado? Que uma pessoa muito preguiçosa fala, nossa, ele quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. Isso não deve ser o que produz na gente. Deve ser o que produz em nós uma integridade, um buscar as coisas de Deus, buscar as coisas corretas. Isso é o que ele fala. Ele começa o capítulo dando graças a Deus, porque a fé deles cresceu, e a tribulação faz crescer fé. Não é verdade? A tribulação nos trata, nos melhora, nos faz mais dignos diante de Deus. Isso ele trabalha nos versículos 5 ao 6. Mas a tribulação não é fácil, não é? Com certeza, todos nós já passamos tribulações em algum momento, sejam financeiras, seja emocional, seja por perseguição de algum tipo, né? Nós não sofremos aqui na América Latina perseguição assim de verdade, de morte, mas às vezes tem tipo um desprezo social, ideológico, né? E é difícil, mas não não é algo que devemos evitar, porque é algo que nos faz crescer. A vinda do Senhor vai ser o nosso repouso. Isso que ele trabalha do 7 ao 11.
E tem algo especial que eu queria trabalhar nesse capítulo, é o versículo 9. Vou ler desde o 7, né? E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos no seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição. Penalidade de eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ele está falando da pena de eterna, a destruição, pena de eterna destruição. Aí existe um outro conflito teológico. Algumas pessoas dizem, alguns teólogos, que a pena de destruição, a pena, né, eterna, o castigo eterno é estar apartado de Deus, estar longe da presença, privado da presença de Deus. Esse é o castigo eterno. Se nós pensamos dessa maneira, o inferno, né, a condenação eterna, não é terrível por causa do diabo. É terrível por causa da ausência de Deus. Mas algumas pessoas, elas acreditam que o castigo eterno vai ser a aniquilação. Neste ponto, o que são aniquilacionistas. Espera um pouquinho, filho. Não, agora não. Esse tipo de crença, né, que, né, as almas vão ser julgadas e vão ser destruídas, Satanás vai ser destruído, é chamado de aniquilacionista. Esse texto de Tessalonicenses poderia dizer isso, né? Dizer que ele fala sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Então existem os dois lados, aqueles que acreditam na aniquilação das almas e outros que acreditam que não, o castigo eterno é a privação. O que nós sabemos sobre o inferno? Vamos ver isso e aí nós fazemos o intervalo. Alguns textos bíblicos que falam sobre o inferno, sobre a morte eterna. Mateus 25. (41). Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber. Vou pular para o 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Essa passagem eu mencionei para vocês em 1 Tessalonicenses também, né? O que ele está falando? Ele está falando num contexto judeu, que acredita de que só ser filho de Abraão já garante a salvação. E ele fala que não é assim. E por que ele fala o fogo eterno? Isso não é literal. O fogo, ele é um simbolismo do juízo divino. Outro simbolismo do juízo divino também são as muitas águas, ou as águas do caos. Nós vemos isso, por exemplo, através do dilúvio, ou da destruição dos egípcios, né, no Mar Vermelho. Em Cantares, quando ele fala, né, o amor é como fogo, né, ele fala, o amor, nem as muitas chamas, nem as muitas águas podem destruir ou são maiores que o amor. Então tem esse contexto de destruição, de morte, né? O fogo, as muitas águas, eles significam ou simbolizam a morte, o juízo divino. Então, o que ele está falando aqui? Do juízo. O fogo é esse simbolismo do juízo. Não acredito que vai ser literal. Geralmente a gente representa, né? O inferno lá, o diabo com os chifres, o garfo assim na mão, e cheio de fogo e tal. O fogo é o simbolismo do juízo, não é algo literal. Marcos 3, 29.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Eita! Está falando do castigo, pecado eterno. Qual é o tema da blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu acredito que todo crente que se preze, né, já pensou alguma vez que ficou no arrebatamento e já pensou que blasfemou contra o Espírito Santo e não tem perdão. Qual é a ideia desse texto? Que é a interpretação? O perdão ele só pode vir pela obra de convencimento do Espírito Santo e pela obra redentora de Jesus. Se você blasfema contra o Espírito Santo, você nega a sua obra, a sua eficácia, a sua existência, você não pode ter perdão. Outra parte em Hebreus 6, 2. Vou ler o 1 e o 2. Por isso, pondo de parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para que o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Judas 1, 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. As duas últimas, Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O que então nós sabemos sobre a condenação, sobre o juízo eterno? Segundo o que nós lemos em vários desses textos, fala sim de um castigo ou um juízo pela eternidade. Então, eu acredito que isso não existe, não é correta a doutrina, o pensamento do aniquilacionismo. Nós vemos em várias partes que fala desse juízo, desse castigo eterno. Mas o castigo não é que alguém vai estar se queimando lá. Você já viu aquelas pessoas que falam, né? E você está lá no inferno e você se queima e a sua pele cresce de novo para que você se queime de novo. Nossa, eu não acredito num caráter de Deus cruel dessa maneira, né? Deus é amor. Então o castigo eterno qual é? A privação da presença de Deus. Se você escolheu se distanciar, se afastar da presença de Deus, esse vai ser o seu castigo eterno. Vai estar privado da presença de Deus. Isso é estar privado do propósito da sua criação, aquilo que o seu espírito foi criado para ser, para fazer, estar sempre diante dele, na presença dele e compartilhar da sua trindade, da comunhão perfeita de Deus na trindade. Então ele fala, vão ter o que eles quiseram, vão receber o que eles queriam, que é estar privados da presença de Deus. Esse é o sentido do capítulo 1. A segunda vinda produz neles esperança. Vamos então fazer um recesso e nós voltamos para os capítulos 2 e 3. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, eu coloco como título
clareza na sua vinda. Paulo queria principalmente dar clareza sobre esse tema. Existia muita incerteza sobre a vinda de Cristo, se já estava acontecendo ou não, se já era esse momento. Isso atemorizava muito a igreja. E Paulo diz: não, esse tipo de perspectiva nunca deve estar entre vocês. E o propósito dele é mostrar, olha, os sinais da vinda de Jesus vão ser muito claros. Não precisa ficar se preocupando com esse povo que está falando, já chegou, é agora, não é agora. Ninguém precisa enganar para vocês, falando que está pronto. Quando for o momento, vai ser muito claro, os sinais são muito claros. Isso é algo interessante, né, ver, porque tudo que acontece tem alguém que fala, né, é a besta, é a segunda vinda. Eu lembro de ter lido um livro de Philip Yancey, é um autor americano. Ele disse que quando surgiu a União Europeia e o 10º país entrou, foi como membro da União Europeia, um montão de gente falava, essa é a besta com 10 chifres. E sempre teve essas coisas, né? Não sei se vocês lembram, eu tenho 31 anos. Quando eu era criança surgiram os chips, eles começaram a falar que o chip é a marca da besta, que vão colocar ou aqui na mão, ou na testa, ou código de barra, quando surgiu também falavam isso, que era o 666. Sempre tem alguma coisa, né? Eu acredito que todas as gerações da história achavam que eles eram a última, que já estava próxima à vinda de Cristo. Durante a epidemia de peste negra na Europa, durante a era medieval, eles também falavam que era, porque diz aí que 1/3 das pessoas vão morrer em Apocalipse, então era a enfermidade do Apocalipse. Sempre existem pessoas falando, mas Paulo diz, os sinais são claros e vocês não precisam ficar se preocupando com isso. E aí fala desse homem, né, desse homem de iniquidade. Vamos ver o que a gente pode achar do texto. Quais são os sinais que Paulo fala que são claros? Primeiro, apostasia. Muitos vão se apartar. Esse é o primeiro sinal que ele menciona. Outro, vai haver um homem que vai se levantar contra Deus, em oposição a Deus. E esse homem vai fazer-se passar por Deus. E até mesmo ele vai realizar sinais. E as pessoas vão acreditar nele. Aí um parêntese que eu quero fazer, né, dos sinais. Hoje em dia, até mesmo nas nossas igrejas cristãs evangélicas, se fala muito sobre os sinais, milagres e, né, show, coisa, a fé e os milagres. E as pessoas às vezes seguem isso, porque as pessoas seguem os sinais. Mas essa fé que vem de um sinal, ela não é uma fé profunda. Ela é uma fé fraca. Eu acredito que é como aquela fé da parábola do semeador, que logo saiu o sol e a planta se secou, porque as raízes não eram profundas. Jesus ele falou no final de um dos seus evangelhos, e os sinais seguirão os que creem. E eu acredito que isso é importante. Se nós cremos em Jesus, os sinais vão nos seguir. Mas não é os que creem seguirão os sinais. As pessoas que seguem sinais, elas são levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa, por qualquer sinal. Se uma pessoa ela acreditou, ela se converteu porque ela viu um milagre, o dia que ela deixar de ver milagres, ela se aparta, ela deixa a fé, ela abandona Jesus. Então, nós não podemos ser levados por sinais. Aqui diz que esse homem de iniquidade vai dizer que ele é Deus, ele vai fazer sinais e muita gente vai segui-lo. E se eu sou uma pessoa que segue os sinais? Poderia seguir esta pessoa também? Outra coisa que fala, outro sinal do fim. Existe alguma coisa que detém, né, que essa pessoa, mas no seu tempo propício, no seu tempo adequado, isso vai ser removido e nada vai o deter.
diz que esse homem, ele age, ele atua pela obra de Satanás. Deus vai destruir esse homem na sua vinda. É isso. O que será? O que mais que nós podemos aprender? Às vezes a tradução, algumas palavras obscuras, elas nos dificultam um pouco a leitura do texto. Então eu fiz aqui algo que talvez pode nos ajudar a entender um pouco melhor os propósitos, né? O que ele quis dizer. Aqui está o mesmo texto que fala disso aí, do homem de pecado. Vou tirar minha câmera mais para o cantinho. Vamos ler o que diz. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de apresentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram-se com a injustiça. O que esse texto quer nos dizer? Existem algumas palavras um pouco difíceis, num significado um pouco obscuro. Vamos destacar essas palavras. Aqui eu destaquei algumas, como vocês podem ver, que podem influenciar muito, que são de entendimento difícil, podem influenciar a nossa interpretação. E eu busquei o significado original dessa palavra, o que elas poderiam dizer, que talvez seria um pouco mais fácil entender. E essas palavras que estão destacadas aqui, nós vamos trocá-las pelo significado original, vendo se nos ajuda a entender mais alguma coisa. Então, a gente tampa essas palavras aqui e vamos trocar pelo significado original. Se nós lêssemos de novo, com isso, talvez poderia ficar um pouco mais fácil de entender. Seria assim: ninguém de nenhum modo vos seduza, porque isso é uma condição, que primeiro venha a deserção e seja revelado o humano pecaminoso, o filho da destruição, o qual se opõe e faz frente a tudo que se mantém em Deus ou é objeto de culto, a ponto de apresentar-se no santuário de Deus, se exibe como o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o impede para que ele seja descoberto somente no tempo oportuno. Com efeito, a secreta violação da lei já opera e aguarda somente que seja removido aquele que agora o impede. Então será de fato descoberto ou aquele sem lei, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o tornará inútil com a aparição de sua vinda. Ora, a aparição do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
pus entre parênteses acusador, porque isso é o que significa a palavra Satanás. Com todo, força e milagres enganosos, e com toda ilusão de erro aos que serão destruídos, porque não acolheram o amor na verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda uma obra ilusória, para que pensem que é certa a mentira, a fim de serem apartados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, aprovaram o que era errado. Talvez isso, né, não mude tanto o significado, mas deixe um pouco mais fácil para a gente algumas coisas entender. Porque a gente lê aqui esse homem de iniquidade, quem é? Deus dá um poder de enganar as pessoas. O que é que acontece aqui? O que ele está falando? Então, se nós mudamos, assim, trocamos por algumas palavras mais simples, nos ajuda um pouco a entender algumas coisas. Esse homem de pecado que nós vemos aqui, ele o original fala um homem humano sem lei, aquele que não tem lei, ou que não obedece, que não se submete à lei. E toda essa coisa de um poder, fala tudo, o sentido original é uma ilusão. O que está mostrando aí é que ele ilude, e as pessoas acreditam na mentira como se fossem verdade. Agora, o que nós vemos isso? O que Paulo quer dizer? Essa imagem de um homem sem lei, que se senta no lugar de Deus e se coloca como se ele fosse Deus, é uma imagem que ele retira do Antigo Testamento. Nós vemos essa imagem em Isaías capítulo 13 e 14, quando ele fala sobre o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, ele se senta no trono de Deus. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele diz que ele é Deus. Isso está em Isaías capítulo 13 e capítulo 14. E esse rei foi Nabucodonosor. Nós vemos isso cumprido em Daniel. Ele se sentou no lugar de Deus. Ele disse que ele era Deus. Então, Paulo, ele toma essa imagem. E isso também vemos no livro de Daniel, dos capítulos 7 a 12, como o rei do norte, que também é um rei mau, um rei ímpio, que se senta no lugar de Deus e diz que é Deus. Ambas referências, alguns dizem que eram profecia, né? Que fala que entrou no lugar, no santuário, profanou o santuário. Isso estaria sendo Nabucodonosor quando ele destruiu o templo de Jerusalém. E o rei do norte poderia ser Antíoco IV Epífanes, o rei sírio, o rei Seleucida, que sacrificou um porco no lugar santíssimo do templo no ano 168 antes de Cristo. Esse fato é conhecido como a abominação desoladora. O que Paulo está falando? Ele está utilizando essa imagem que eles têm de Nabucodonosor, de Antíoco IV Epífanes, o rei do norte. E essa mesma imagem, esse mesmo padrão de um governante humano, um homem sem lei, que se diz ser Deus, é a mesma imagem que eles veem hoje nos Césares. Eles dizem que eles são Deus, eles insistem que eles devem ser adorados como Deus. Eles não se submetem à lei. Eles profanam o santuário. E ele diz que esse mesmo espírito, esse mesmo padrão, vai se apresentar nos últimos dias num homem, que esse é o que ele chama o homem de iniquidade, ou aquele homem sem lei. Que nos últimos dias vai se levantar um governante terrenal que vai ter esse mesmo espírito, vai dizer que ele é Deus e vai se sentar no lugar de Deus. E muitas pessoas vão o seguir como se ele fosse Deus. E algumas pessoas chamam esse homem de o anticristo.
Esse termo anticristo não aparece nas epístolas paulinas. Esse termo ele vai aparecer nas epístolas de João. Mas João, o que ele diz? Ele não diz que existe um anticristo, como algumas pessoas falam, né? João, ele diz que todo aquele que se opõe a fazer a vontade de Deus, ele é um anticristo. Alguns dizem que durante a tribulação vai se levantar um governante mundial e ele vai ser o anticristo, tal. Em Apocalipse também tem uma figura parecida a essa, né, de um homem que se levanta como Deus, quer se sentar no lugar de Deus. Na figura, na verdade, em Apocalipse é uma besta que emerge do mar e essa besta se levanta e depois vem outra besta e devora essa besta. Apocalipse é um livro muito simbólico, né? Tem várias simbologias. Muitas vezes ele é chamado de anticristo. Quem é essa pessoa? O que Paulo quer dizer? Ele está tomando essa figura dos reis do Antigo Testamento, Nabucodonosor e o rei do norte, dos Césares, dizendo que no último dia vai se manifestar alguém com essas características. O que nós sabemos sobre essa pessoa, sobre essas características? O que a Bíblia nos diz sobre esse anticristo? Nós sabemos que ele vai reproduzir esses padrões que nós vimos nos reis do Antigo Testamento e nos Césares. Isaías 14, 13 e 14. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Daniel 11, 6. Daniel 11:6 diz, mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram e seu pai, o que a tomou por sua naqueles tempos. Era 11:36, perdão, li errado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Outra referência está em Miqueias 13. Essa referência está errada. Eu vou olhar aqui, depois eu corrijo ela, porque não existe Miqueias 13. Primeira Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Primeira João 4:3.
E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Judas 17 ao 19. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. E Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. O que todos esses versículos mostram, e eu acredito que é importante nós termos isso em mente. Essa figura que ele fala do homem de pecado, desse anticristo, é um padrão que se repete em vários momentos da história. Paulo, ele menciona aí, faz referência a Nabucodonosor e ao rei do norte, que poderia ser Antíoco IV Epífanes, que tiveram essa atitude, que sentaram no lugar de Deus, profanaram o santuário, disseram que era Deus, e muitas pessoas foram seduzidas por ele. João, quando ele menciona isso, que todo aquele que tem essa atitude é o anticristo, e ele já está entre nós. João, ele escreveu durante o reinado do imperador romano Domiciano. E Domiciano foi um dos que mais insistiu em ser adorado como Deus. E ele começou uma grande perseguição na província da Ásia, em Éfeso, e nos seus arredores. E ele também tomou esse lugar de anticristo, ele tomou essa mesma atitude, queria ser adorado como Deus, profanou o santuário, perseguiu os santos, os que falavam a verdade. E Apocalipse, e o que Paulo fala em Tessalonicenses, nos mostra que isso é um sinal dos últimos dias. Uma pessoa, esse homem que vai se levantar e se declarar como Deus. Nós vimos que ao longo da história muitas pessoas foram chamadas como esse homem de pecado. A Igreja Católica, o Papa, Martinho Lutero, não sei, Donald Trump. Muitas pessoas tiveram esse nome, esse título. Eu acredito que mais que uma pessoa... Espera só um pouquinho. Oi, Tulião. Oi. Chito, não se está entendendo nada do que tu está falando. Eu cheguei aqui agora, estava numa reunião. Tu está me escutando ou não? Estou escutando. Não se entende nada. Tá? Se corta, não, nada. Parece que tu está falando em grego. Aqui está marcando que a internet de vocês está lenta. Mas eu estou gravando a aula. Eu posso colocar no YouTube e mandar o link depois também? Tá ok. Tá, mas eu vou voltar isso daqui de novo. Então continua aí para ver se de repente melhora um pouquinho. Ok? Tá. Continua então. Quem é esse anticristo, então? Ele recebeu vários títulos, né? Falaram ao longo da história que era o Papa, era a Igreja Católica Romana, que era Lutero, que foi diferentes pessoas, Napoleão, Hitler, Mussolini, várias pessoas receberam esse título. O que nós podemos entender que Paulo está mostrando, isso é uma posição
que é ocupada por diferentes pessoas que tomam essa atitude. E um sinal dos últimos dias vai ser uma pessoa que novamente faz isso. Parece que tinha caído a internet. Então, resumindo, pela milésima vez, o capítulo 2, ele fala então sobre isso, que eles estejam claros sobre os sinais do fim. Quem é o homem de iniquidade? Não sabemos, mas é mais que uma pessoa, uma personalidade, é um título ocupado por diversas pessoas ao longo da história e que nos últimos dias vai ser ocupado também por uma pessoa que Paulo aí o denomina como esse homem de iniquidade. E os versículos 16 e 17, eles falam isso, né? Que eles aprendam e sejam afirmados e consolados com essas verdades. Agora, o capítulo 3. O capítulo 3 é a parte mais prática da carta, quando Paulo ordena a eles a atitude que eles devem ter. Sobre isso de o que significaria andar desordenadamente, nós já mencionamos um pouco, né? Poderia ter essas duas referências. A ociosidade de não trabalhar e de ficar aí deitado esperando Jesus voltar, ou essa questão dos patrões romanos, que isso levava eles a andarem de maneira incorreta, de se meterem em coisas que não são boas, né? Ter práticas, comprometer assim de alguma maneira a sua santidade. No final, uma coisa também meio, sei lá, meio polêmica no livro, são os versículos 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. O que Paulo está falando? É como coloca um sinal assim para que ele se envergonhe. Eu acredito que ele está mostrando também, esse é um tema que Paulo já tinha abordado na primeira epístola. Ainda continuava com problema. Ele volta a abordar esse tema de novo na segunda epístola. Ele fala, se alguém agora não ainda faz o que nós estamos dizendo, alguém ainda não se coloca debaixo dessas ordens, dessas instruções, essa pessoa precisa aprender. Então, essa maneira de notar essa pessoa, de colocar um tipo de sinal, era uma maneira para fazer a pessoa pensar. Mas ele diz, não o trate como incrédulo, senão como alguém de dentro. Não é despreza, sai daqui, seu imundo, seu depravado, seu rebelde. Não é isso, senão a ideia era, né, não, era fazer a pessoa pensar e entender, ela recapacitar e pensar sobre o que está acontecendo com eles. Sobre que ela possa pensar na sua atitude e aceitar as instruções de Paulo. E o versículo 17, perdão.
A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Provavelmente tinha alguém aí na igreja distorcendo a doutrina em nome de Paulo, dizendo que, olha, o que aconteceu, é isso, Paulo está falando isso e tal coisa. E ele mostra aí que não, ele não falou nada disso, ele nunca lançou essas dúvidas sobre a vinda do Senhor, ele nunca falou nada, o que ele quis dizer é o que ele ensinou para eles, e eles devem permanecer firmes nisso. Ele não está semeando dúvidas, ele quer finalmente semear a clareza sobre o assunto. Tem ainda alguma outra pergunta que vocês tenham sobre Tessalonicenses? Acho que não. Pergunta? Aqui o Tino já respondeu. Ele vai respondendo. Que bom. Eu gostaria que nós terminássemos, então, essa aula pensando sobre a nossa perspectiva da segunda vinda. Como nós estamos esperando o Senhor? Nós vemos isso como esperança? Nós vemos a segunda vinda como um momento que que nos anima em meio às nossas perseguições? Isso é a atitude correta, é o pensamento correto que nós devemos ter da segunda vinda. Nós devemos ver como um dia glorioso, um dia onde ele vai vir e restaurar todas as coisas. A segunda vinda é a única promessa bíblica, a única promessa de Jesus, de Deus, que ainda não se cumpriu. Todas as promessas se cumpriram, a vinda do Messias, do Espírito Santo. E o único que nós ainda estamos esperando é a sua segunda vinda. É a parousia. Nós devemos anelar esse dia. Nós devemos esperar esse dia. Mas nós, como missionários, também temos que pensar que ele ainda não veio e ainda existem tantas pessoas no mundo, ainda existem tantos lugares que ainda não reconhecem a Jesus como seu único Salvador. Não é verdade? Quantos lugares, quantos povos ainda não alcançados existem? Talvez vocês mesmos pensem nas suas vidas. Quantas pessoas da sua família, dos seus amigos, dos seus conhecidos, ainda não entregaram a sua vida para Jesus? E se ele voltar hoje? Se ele voltar amanhã? Você quer que essas pessoas passem a eternidade contigo? Se você quer que essas pessoas passem a eternidade contigo, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa anunciar dele, você precisa anunciar esse grande nome, você precisa falar dele. E que essa esperança você possa compartilhar com outras pessoas também. Essa é a mensagem que eu queria dar do livro de Tessalonicenses. Que Deus abençoe vocês e gostaria de orar para terminar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse livro. Que o Senhor fale conosco, ministre a nossa vida e nos desafie a ser pessoas que anunciam a verdade do Evangelho, que anunciam a verdade da Tua palavra, que animam a outros e que querem passar, que muitas pessoas, muitos dos nossos conhecidos dos perdidos, passem a eternidade conosco, com Cristo. Nos motiva, nos anima a ter a atitude correta e a não ter dúvidas, a ter clareza e a ter esperança na sua vinda. Muito obrigado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe e muito obrigado.